Queria saudar a todos, que Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma, né? Em especial as nossas mães nesse dia maravilhoso. É um momento, um dia que muito nos deixa feliz. O Dia das Mães, sendo comemorado nesse domingo de maio. E com certeza, motivos para abençoarmos e orarmos por essas mães maravilhosas nesse dia e em todos os outros. Saudamos a quem está aqui, ainda respeitando, né, as orientações, né, do número de pessoas, do uso de máscara, de todas as informações que temos ainda a respeito do uso e de frequentar, né, um templo nesse momento. Esse momento que muito bem falou nosso irmão Cristiano, é um momento para nós vencermos, né? Nós temos que sair vencedores. E nós temos um Jesus, um Cristo, que também quer isso. Então nós temos a plena certeza que nós vamos vencer e abençoar nossas cidades nesse momento tão difícil. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo no livro de Lucas 15, 11 a 32. Vocês podem estar pensando assim: por que o Alessandro, né, vai estar aqui pregando sobre o filho pródigo? Porque é Dia das Mães? Porque existe 2 filhos nessa história, mas oficialmente não cita uma mãe nesse texto. E é um texto que me agrada muito, porque a gente já escutou várias situações que estão permeados dentro desse texto. Eu me lembro de uma pregação lá no nosso templo anterior, que a pregadora, ela até mudou de filho pródigo para pai amoroso. Eu lembro muito bem desse lado do pai amoroso, de sempre estar esperando o seu filho, de sempre estar ali. E quando retorna aquele filho, qual é a atitude desse pai? Recebê-lo, abraçá-lo, matar um cordeiro, né? Então, existem várias situações. E eu queria trazer nesse dia especial demais essa palavra novamente. Então vamos lá, Lucas 15, 11 a 32. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me uma parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, enchendo-se de compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu música e as danças. E chegando um dos seus servos,
perguntou-lhe: o que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. Saiu então o pai, e instava com ele. Ele, porém, respondeu-lhe ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que lhe desperdiçou os teus bens, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, dizendo: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmo-nos e alegramo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É um texto que, dentre as parábolas, né, que Jesus nos trouxe, né, é um texto que me faz pensar muito, né? Ele também pode ser interpretado da seguinte forma: essencialmente, Jesus pode ter dito que os publicanos e os fariseus, enquanto os fariseus, representado pelo irmão mais velho, ficou perplexo com tudo isso, né? Aquela perplexidade, foi lá, julgador, voltou, foi, gastou tudo, né? O pastor Leandro falou umas semanas atrás que essa fala de o que o irmão mais novo fez, que gastou com meretrizes, gastou com todas, foi fala do irmão mais velho. Não foi uma afirmação do irmão mais novo, nem uma constatação. Isso. Então, Jesus recebe na figura desse pai, representando os publicanos, os pecadores, recebe novamente esse irmão. E nós, como pais, como mães, demonstramos assim amor a todos os pecadores? Como nós nos colocaríamos diante dessa situação? Aquele pai ali, recebendo o seu filho pródigo, representando, né, as pessoas que pecaram e pode se arrepender e encontrar um pai, Abba, pai, de braços abertos. Nós podemos ser assim em nossa vida também. E nós podemos trazer também a situação de voltarmos a abraçar o nosso Pai, o nosso Jesus. Que muitas vezes nós somos levados, ou a nossa carne é levada, muitas vezes, a julgar, a colocar em dúvida o verdadeiro amor de um pai, em especial hoje, de uma mãe. Eu vejo também que a atitude do filho mais velho é uma atitude sem perdão, uma espécie de um julgador, já colocando o que acontecera lá com o seu irmão mais novo, e pensando muitas vezes, como o texto deixa muito claro, né, que o irmão mais novo se ausenta muitas vezes até de entrar na festa. Ele chama lá um dos trabalhadores lá e pergunta sobre o que está acontecendo. Muito embora a gente já imagina que ele sabia o que estava acontecendo. Que esse pai nunca deixou de acreditar na volta do seu filho. E Jesus deixa de acreditar que nós vamos nos chegar a ele. E a certeza que tenho e que tenhamos, que ele sempre estará de braços abertos, nos esperando, como esse pai. Então, esse pai, personagem central dessa história hoje, né? Ele nos traz alguns ensinamentos. Principalmente o ensinamento do amor. O pastor Leandro fala que eu gosto muito de 1 Coríntios, e gosto mesmo. Né? E gosto mesmo. Porque é uma palavra onde independente de todas as outras coisas, o que mais importa é o amor. E esse amor de qualquer forma. E o amor do pai,
né, na nossa família. A nossa família transmite todos os tipos de sentimentos. É a nossa família que nessa quarentena está o maior tempo com a gente. Até tem filhos se assustando. E pais se assustando também. Né? As relações estão diferentes nessa época. Que tem o seu lado importante também. De estarmos acompanhando esses nossos pequenos. Eu sempre afirmo que trabalho é feito com essas crianças aqui. Que se multiplicam, parece, a cada dia. Né? Tinha uma contagem que eu fiz num culto antes da pandemia, nós tínhamos 21 crianças, Kelly. É muita criança. Né? Aprendendo a palavra, tendo a oportunidade de estar aqui aprendendo a palavra, o que muitos de nós estamos tendo agora, ou tivemos no decorrer de nossa vida. Esse pai, ele mostra que é na família que nós temos as alegrias principais dos nascimentos, das festividades, dos reencontros como esse. Mas também temos momentos tristes, de luto, de coisas que acontecem em nossa família, que muitas vezes nós enquanto pais, não queremos que ocorra. Estou me colocando eu como pai. Né? Para quem não conhece tanto a nossa história, eu sou pai de 3 meninas. Uma de 22, uma de 11 e uma com 4. Então tem para todos os gostos, para todos os sentimentos, para todos os problemas, para todas as alegrias. Esse pai coloca que nem tudo na família sai como planejamos mesmo. Eu duvido que esse pai gostaria que o seu filho tivesse saído, tivesse feito o que fez, que não nos compete julgar agora. Mas esse pai não queria isso. Nenhum pai, nenhuma mãe, aproveitando hoje o Dia das Mães, quer que um filho seja rebelde, ingrato, que vá para um caminho onde não receba os seus ensinamentos de qualquer setor da vida de uma pessoa. Nenhum pai quer isso. Duvido o pai que queira isso. Eu não quero isso. Mas muitas vezes, nós enquanto pais, nos deparamos com essa situação do filho pródigo, que exigiu a sua parte da herança antes do tempo. O que é herança? Herança, na minha concepção, se for buscar uma palavra de um dicionário, mais ou menos poderia ser assim. Tem o Aurélio, mas vou dizer o dicionário Alessandro agora. Que herança é os bens, os ensinamentos deixado por um pai, uma mãe, aos seus próximos, a sua próxima geração. E esse filho não obedeceu essa norma. Ele antes requereu a sua herança. Como segunda reflexão, nós podemos pensar assim: você e eu devemos fazer o melhor hoje. Eu estou cada vez mais convicto disso. Planos que temos para aqui 10 anos, você e eu, temos a plena certeza que vamos conseguir executá-los? Temos a plena certeza que o que está programado, seja nos negócios, na nossa vida financeira, na nossa vida, nós temos a plena certeza disso? Quem poderia dizer, no culto aqui de dezembro, ali o culto de Natal, que nós estaríamos aqui no mês de março, abril, maio, junho, julho, dessa forma que estamos hoje? Muito difícil. Muito difícil. Tenho certeza que, né, o pastor Leandro, que está lá nos vendo, né, que Deus abençoe, Leandro, ninguém previa isso. Ninguém previa isso. Tenho a plena certeza disso. Mas, veja, quando antecipamos a nossa herança, nós podemos correr alguns riscos. Tem um exemplo aqui. Uma história diz assim: um pai comprou uma caixa de Lego. A gente adora dar Lego, né? Eu gosto da Lego para as crianças, porque eu acho que o Lego é um brinquedo inteligente. Até nas escolas tem muito Lego, né? A criança aprende, blocos ali, aprende isso.
E um pai comprou um Lego de um castelo. Né? As minhas filhas gostam de montar um Lego que era do tio delas, né? Que é um Lego de um helicóptero. Mas é difícil aquilo de montar, que eu sou meio ruim de Lego. E esse pai ficava dizendo assim para a criança: amanhã nós montamos. Amanhã nós montamos. E dava uma coisa, o outro, seu trabalho, seu compromisso. E o filho sempre cobrava dele: amanhã nós montamos. E esse filho adoeceu. Permaneceu um tempo no hospital e veio a falecer. E dentro dessa história, desse exemplo, né, quantos sonhos e quantos momentos nós estamos deixando de viver hoje? Por a corrida do dia a dia, eu sei que as coisas não são fáceis, eu sei que nós temos que fazer isso, nós somos provedores da casa, eu sei tudo isso. Mas esses momentos são super importantes. E a presença de Deus na nossa vida, na nossa família, é de suma importância. Aquele exemplo que todo mundo acho que já escutou aqui, daquele casal que tinha os seus filhos e que cuidava do pai, que tinha mal de Parkinson, né? E começava a fazer muita bagunça ao comer na mesa. E a ideia do filho foi colocá-lo numa mesa à parte. Talvez o filho também não foi assim, de uma maldade extrema, algo assim. Talvez pensou em preservar até o próprio pai, alguma coisa nesse sentido, preservar a esposa, os filhos. Mas ele se deparou com o filho um dia construindo uma mesa e uma gamela, um pequeno prato. E esse filho, ao perguntado, respondeu: pai, essa mesa eu quero guardar para você. E esse prato para você também. Então isso nos faz pensar que nós temos que viver o hoje e plantar, semear hoje as sementes que nós vamos colher, não sabemos daqui a quanto tempo. Mas existem culturas, segundo a Kelly, eu que estou no colégio agrícola, tenho que saber de tudo esse negócio, né? Existem culturas que são muito rápidas. Uma semente pode semear de um dia para o outro. É uma cultura muito rápida. O ciclo da cultura é de 30 dias, 40 dias. Enquanto o ciclo de culturas, de outras culturas, são meses. Mas então a gente deve semear também, pensando não numa semente jogada para um futuro. Não, uma semente para agora também. Então esse pai também deixou esse ensinamento, né? Faça o seu melhor hoje, né? E nesse momento nós devemos também pensar nisso. O terceiro: nunca feche a porta para a reconciliação. Esse pai nunca fechou a porta para reconciliar-se com esse filho. E tenho plena certeza que orava e pensava nele todos os dias. Porque nós, mesmo estando com nossos filhos longe, nós temos a plena certeza que estamos orando por eles. Mesmo que os caminhos que eles estejam trilhando nesse momento, voltando lá à primeira parte, com alguns atos de rebeldia, de ingratidão, de tudo mais, nos machuquem. Mas nós, enquanto pais, em especial hoje mães, estamos ali, sempre. E nunca fecharemos a porta para a reconciliação. Eu sempre digo, acho que a Kelly já escutou isso também, que você recomeçar é muito mais difícil do que começar. Começar um namoro é muito fácil, muito legal. Recomeçar não é fácil, gente. Começar um casamento é muito ótimo. Agora, recomeçar um casamento não é fácil. Não é fácil. E a reconciliação, para algumas pessoas, vocês já escutaram isso? Tem algumas pessoas que pensam assim: se você sair por aquela porta, nunca mais precisa voltar alguma coisa. Eu já escutei isso. Esse é um caminho errado. O caminho da reconciliação tem que estar aberto nos nossos corações, plantado, semeado em nossos corações. O pai aguardou a volta desse filho todo dia, tenho plena certeza. Plena certeza. Os filhos que não vivem sobre os nossos princípios, nós devemos aguardar que eles vão voltar. Eu tenho a fé nisso, que eles vão voltar. E nós temos que estar de braços abertos, esperando eles. Eu, enquanto pai, estarei assim, né? E oro por isso.
acredito nisso. Tenho a plena certeza disso. Nesse momento, nesse Dia das Mães, quem teve a oportunidade de abraçar sua mãe hoje, que alegria, né? Quem teve a oportunidade de estar com a mãe, de ser mãe e receber um abraço do filho. Eu sei que muitos pais, muitas mães hoje não puderam receber seus filhos, mas receber o carinho, receber tudo. Que Deus abençoe muito as nossas mães. E devemos manter a esperança de um lar restaurado. Como está o nosso casamento? Como está a nossa relação pais e filhos? Como está isso, gente? Como está a nossa relação entre irmãos de sangue, entre irmãos aqui, entre os nossos vizinhos? Será que nós estamos sendo reconhecidos como verdadeiros cristãos? Será que o nosso casamento vai tudo conforme a gente imaginou para a união de duas pessoas que têm Jesus Cristo como a terceira dobra desse cordão? É um momento de manter viva a esperança do nosso lar restaurado também. Nós devemos pensar no nosso lar restaurado, nos nossos filhos, nas pessoas que estão lá, na nossa família, né? A gente também tem essa vontade que eles conheçam esse verdadeiro Jesus que nós há tanto amamos. E no versículo 17, Rodrigo, você consegue me ajudar lá no 17? Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Era uma memória que ele tinha da casa do pai. E ele estava numa situação muito pior que isso aqui. Ele tinha fome. Ele dividia comida com porcos. Vamos cultivar nossas memórias positivas, né? Nós, enquanto filhos também, enquanto pais, aqui, você em casa também, vamos cultivar nossa memória positiva. Parece que se colocar um copo pela metade, para a maioria das pessoas, hoje ele é meio vazio. Ele não pode ser meio cheio, né? Então vamos cultivar também nossas memórias, como a generosidade, o cuidado, a atenção. Parece que ter generosidade, ter cuidado com as pessoas hoje é algo fora da curva. Parece que o que nós vamos deixar de memórias para os nossos filhos do que acontece na nossa casa, do que acontece lá no nosso dia a dia? Cada um aqui tem memória dos pais no dia a dia da casa. Algumas não tão boas, mas vamos cultivar as positivas também. Tenho certeza que tivemos momentos muito felizes dentro da nossa juventude, da nossa vida como um todo. Vamos cultivar essas memórias positivas dentro do nosso casamento. Eu também vou repetir o que eu sempre falo, e eu acho importante falar, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não adianta você falar para um filho, faça isso, faça aquilo, e no próximo passo você faz tudo ao contrário. Não adianta isso, né? Os casamentos mais novos aqui, os casamentos mais duradouros, que Deus abençoe muito a união, né, dos pais do pastor. 60 anos, né, fizeram essa semana de casados. Que coisa mais linda. 60 anos de casado, né? E eu tenho certeza que esses filhos têm memórias muito positivas dos dois. Então, o que nós estamos hoje, o que os nossos filhos estão vendo? Muitas vezes falta de amor na nossa casa, falta de amor na nossa família, falta de amor entre o pai e a mãe. Às vezes nem é o pai mais, não é mais a mãe, mas a falta de amor como um todo, né? Nessas famílias um pouco diferentes, nessas mães que são verdadeiros pais também, que fazem, né, o conjunto total. Será que a dureza das palavras muitas vezes não quebram os coraçõezinhos deles? Será que nós não podemos também viver num ambiente marcado pela graça? A gente tem falado muito na graça.
Mas a graça também é não desistir. A graça é dar amor, é ser grato, é abençoar, é orar pelos outros que nos perseguem. Também é sinônimo de graça. Isso também é viver pela graça, é ser grato no que você está vivendo no dia de hoje. Muitas vezes a gente quer ser grato só na vida do outro. Ai, se eu tivesse o que o meu vizinho, veja, ele não vai nem na igreja e tem cada vez mais. Meu Deus, seja grato pelo que temos, pelo que somos, pelo que amamos, por não desistirmos, pelo abençoado que somos. E seja grato por orar pelos que nos perseguem também. Porque parece que cada vez mais e mais as pessoas, e agora vivemos um momento mais individualista talvez da história do mundo, né, onde as pessoas não podem ter muito contato, não podem abraçar, não podem cumprimentar, não podem, né? Então, sejamos sim, oremos mais pelas pessoas, pelos né, amigos, pelos que nos perseguem. Você, isso, aquilo. A gente está julgando algumas pessoas como, aquela, isso, aquilo. Mas eu, como sou um crente cheio do Espírito Santo, né? Até marquei aqui, vou te perdoar. Né, eu sou um crente cheio do Espírito Santo, estou aqui dentro da minha, né? Não, gente, não. Seja humilde e manso de coração. Então, as famílias que não se dão muito bem, vamos cultivar as memórias boas. Ou pior, as famílias que aparentemente se davam bem. Não existe um relato ali que esse pai e esses irmãos não se davam. Parecia ser uma propriedade organizada, próspera, assim, né? Imaginando, né? Tinham os animais, tinham trabalhadores. Não parecia ser algo assim, né? Que não tinha uma mínima estrutura e que eles não se davam bem. O que aconteceu para que ocorresse essa situação foi dividir a herança. Muitas vezes a divisão de uma herança entra na família, na nossa família, para quebrar. E a maioria das vezes a herança que se coloca isso é a herança do financeiro, né? do bem material, do ter, né? Então, famílias que precisam ter princípios sólidos. Eu sempre acredito muito no princípio sólido, mas tenho a experiência de também essas famílias que hoje em dia nós temos que entender que nós vivemos no ano 2020 e que esses princípios sólidos não devem mudar, não mesmo. Mas um pouco de flexibilidade deve ocorrer. Como assim? Nós vamos perder alguns princípios? Não. Eu escutei um exemplo. Existia numa obra, um engenheiro civil. Se tivesse aqui um engenheiro civil, alguém, né, dessa área, pode me dizer, você lá em casa. Uma grande obra, uma espécie de um viaduto, de um estádio de futebol, ela é sólida. Mas ela tem que ter um pouquinho de flexibilidade, senão ela quebra. Pare aqui na ponte de Rio Negro, ou na ponte ali sobre os Rios dos Peixinhos, que a gente fala ali, pare. Aquelas épocas que parava na ponte, parece que o teu carro fica assim, ó. Dá medo, dá um certo receio. Gostava muito de ir em estádio de futebol, e quando aquilo, a torcida se alvoroça, alguma coisa assim, aquilo mexe. Porque ele tem as fugas de dilatação. Então isso serve para nós também. Tem princípios que podemos negociar. Aí eu busco uma fala assim: precisamos negociar o negociável e não negociar o inegociável. Porque tem coisas que não se negocia. Tem princípios que não se negociam nas nossas vidas. Mas tem essa geração que está vindo, essa geração, eles são mais, porém, eles têm situações a mais e porém a menos. Porque muitas vezes eles têm mais informação e não mais conhecimento.
Porque é a geração da informação, né? Eu brinco assim, sempre brinquei, e as minhas professoras que escutaram isso, a Eva, quando a gente precisava fazer um trabalho escolar lá, e a gente, quando tinha a opção de ir numa biblioteca, né, lá pegar uma enciclopédia, livros e tal, quem era um pouco mais abastado tinha a Barça em casa, né? Esse era o top, né? Mas se formos perguntar, né, para a professora Edna, ela vai dizer assim, não, era assim mesmo, era quem tinha lá os seus livros, os seus, assim que você fazia. Hoje em dia, essa geração aqui já arrasta um dedo e já se informa. Porém, tem conhecimento também aliado a isso? Pode ter sim. Agora nós estamos vivendo um momento de aulas EAD que não são a mesma coisa. Em falar que para essas crianças assim, que é a mesma coisa, num nível superior, o ensino médio, o aluno é autônomo. O aluno, se quiser, ele vai sair até muitas vezes melhor formado do que o... Mas para a pré-escola não é fácil. Porque o aluno ainda é sensível ao professor. A figura do professor para um aluno de pré-escola é algo parecido com uma figura paterna ou materna. Então, precisamos amar mais as pessoas do que as coisas. A gente se apega muitas vezes... nossa, como eu amo aqui a minha casa, sei lá, a minha... Será? Não estou dizendo que não é bom ter uma casa legal, estou dizendo que é bom ter um carro legal. Muito pelo contrário. E quais são, por sua vez, os ensinamentos que o filho pródigo nos pode trazer nesse texto? Cuidado, não tome decisões precipitadas. Você tomar aquela decisão, Cristiano, eu acho, e principalmente pelo acho, eu estou tentando tirar o acho do meu vocabulário e trocar ele pelo penso, acredito, né? Porque o achismo é um pouco, às vezes nos coloca em situações difíceis. Reflita, ore sobre aquilo, reflita sobre aquilo, peça encaminhamento, pergunte, se aconselhe, né? Eu acho que antes desse, será que esse filho tinha uma relação realmente? Eu acho que não, penso que não. Por quê? Ele poderia muito bem, penso eu, ter chegado ao pai e explicado a situação. Olha, pai, eu trabalho também aqui, né, estou tendo outros pensamentos. Penso também que poderia ter acontecido isso. Mas ele se demonstrou insatisfeito. Na casa do pai, né? Tudo parece que ele só foi dar valor quando ele estava disputando com os porcos a comida. Sendo que ele tinha uma boa casa, pelo que nos diz, uma boa estrutura. Muitas vezes nós nos pegamos não valorizando o que temos. Muitas vezes não valorizamos a esposa, o marido. Mas poderia ser diferente. Você já pensou em mudar também para que isso seja diferente? Muitas vezes, os filhos, a gente muitas vezes coloca características dos filhos da gente que muitas vezes eles não vão ter a plena característica que você gostaria nos estudos, na vida pessoal. Mas na igreja, né? Se eu tiver, seu pastor, né? Muitas vezes nós nos mostramos insatisfeitos na nossa vida, no nosso trabalho. Eu trabalho aqui, mas o que eu gostaria mesmo? Claro que a gente deve gostar, né? Eu falo que uma oportunidade anterior que eu tive foi algo assim fantástico profissionalmente para mim. Mas não vou me demonstrar insatisfeito onde estou agora. A gente tem que mostrar satisfação, porque você está lá, você está trabalhando. Cuidado para não fazer a coisa certa da forma errada. Porque o sair de casa, igual o filho quis, tem a hora do filho sair de casa. Não teve a hora? Cadê o Maico? Não teve a hora, está ali o Maico. Não teve a hora do Maico sair de casa? Não teve a hora de constituir uma família? Ficou devendo essa festa para nós, inclusive. Né? Nós ali, tinha comprado até uma panela de pressão para dar para eles, mas não deu. E ao contrário também, tem aquele filho
que parece que se perpetua em casa. Está com 50 anos, o cara tem casa. Pô, não, aí também não está errado. Então tem a hora do filho, né, sair de casa. Mas talvez faltou ser a hora certa desse filho sair. E da forma certa. Esse filho saiu, muitas vezes, sem ter um norte, sem ter uma outra situação. Não, eu estou saindo para casar, estou saindo para ir, de repente, num outro trabalho. Então, não espere uma crise chegar para valorizar a casa do pai. Quando ele sentiu a fome e teve que disputar ali com os porcos ali, ele valorizou a casa do pai. Meu Deus, que saudade da casa do meu pai. E os nossos filhos muitas vezes sentem isso também. E como o pai estava esperando ele, como eu vou esperar a minha filha, como vocês vão esperar, de braços abertos, tenho a plena certeza disso. Em nome de Jesus. Então, não hesite em voltar para casa. Tem gente que fala assim, né? Falta humildade, falta um coração quebrantado para dizer, perdão, errei, preciso recomeçar. E o recomeçar é mais difícil. O recomeçar é mais complicado, porque você recomeça algo que você já teve uma experiência anterior. Aí você recomeça. Mesmo que, não, vamos pôr um ponto aqui e vamos, começar tudo de novo. Mas não é tão fácil quanto começar. Então, um coração humilde, quebrantado, nos ajuda a perdoar. E os ensinamentos do filho mais velho, conseguimos tirar isso dos ensinamentos do filho mais velho? Conseguimos. Não permita que a alegria do outro te entristeça. Quando, na hora da chegada dele, que ele viu que estava música, festa, ele entristeceu o coração dele. Na alegria do seu pai, na alegria do seu irmão que retorna. Muitas vezes a gente não fica tão contente quando um colega é promovido, e poderia ser você. Quando alguém compra alguma coisa, e poderia ser você. Quando você tem uma situação, sabe, parece que nós vivemos uma situação que se alegrar com o outro não está sendo fácil. Que alegria que o outro está prosperando, que alegria que o outro conseguiu uma promoção, que alegria. No versículo 26 e 27, Rodrigo, se você conseguir colocar para mim, 26 e 27, opa. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era. Esse era o filho voltando, filho mais velho. Respondeu-lhe este, chegou o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Bezerro cevado queria dizer um animal guardado para ocasiões especiais. Então não era assim um animal qualquer. Era aquele bezerro guardado para ocasiões especiais, Qual foi a situação do irmão? Ele indignou-se com isso. Até daí continua, Para mim, o senhor não, nem um cabrito, nunca. Aí que o pai diz, mas você também é dono. Você também faz parte disso. No versículo 30, Rodrigo. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste o bezerro cevado. Olha a palavra. Naquela época não tinha Facebook, WhatsApp, lá para mandar foto lá com as meretrizes, onde ele gastou. Foi um pensamento desse irmão, um julgamento desse irmão. Pode até ter acontecido, mas ele quis levar isso como a ferro e fogo ali, para justamente, e jogando na cara de novo o bezerro cevado, que deveria ser um animal especial, guardado para uma festa, guardado para um... Então, nesse mesmo 30, porque, volte lá para nós, Rodrigo, faz favor. Vindo, porém, este teu filho, por que ele não disse assim, vindo, porém, o meu irmão? Poderia ter dito, vindo, voltando, o meu irmão. Não, ele quis colocar ao pai, este seu filho, de um tom já que não demonstrou amor, não demonstrou contentamento, alegria.
e muito menos receber de braços abertos. E nós vamos encontrar isso muitas vezes na nossa vida. Né? Então nós temos aqui a plena certeza, no versículo 28, por favor, Rodrigo, no 28, mas ele indignou-se e não queria entrar. Então saiu o pai e estava com ele. Na minha versão aqui, diz assim, não é estava, diz, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então o pai queria que ele entrasse, alegrar-se com as outras pessoas. E não disse se ele entrou. Não disse. Se ele entrou, se o coração dele não disse. O que nós podemos pensar sobre essa palavra? Que ela tem um aspecto de grande alegria do retorno desse filho. E esse filho pode ser uma pessoa da nossa família. Esse filho pode ser um colega de trabalho nosso, que está precisando reencontrar o pai. Muitas vezes nós lutamos também para que as pessoas encontrem, venham a Jesus. Muitas vezes essa palavra pode nos dizer assim, que nós precisamos também pensar para que as pessoas voltem para Jesus. Que elas venham, que aquela semente, eu tenho a certeza que aquela semente está plantada no coração delas. Mas cada ciclo é diferente. Esse ciclo pode estar demorando um pouco para os nossos olhos humanos, mas ele vai germinar e vai trazer novamente essas pessoas para perto do Pai. E esse Pai vai estar de braços abertos, né? Como esse Pai nos ensinou, que esse Pai nos ensina. Esse Pai, tenho toda a certeza que ele é o centro dessa situação aqui. Um Jesus na figura de um pai amoroso, receptivo, né, de braços abertos para que esse filho retorne, né, porque você trazer esse filho de volta deve ter sido uma alegria imensa. E com isso nós podemos pensar assim também: será que esse pecador, esse filho, não foi acolhido mais rapidamente por esse pai do que aquele pai, aquele filho que na sua autojustiça, né, eu sempre estive a seu lado? Será que esse filho, que pecou sim, mas se arrependeu, não, e retornou à casa do pai, não chegou primeiro, né, aos braços dele? Então, muitas vezes as pessoas estão muito amarguradas com pessoas, com Deus, com tudo. Mas o nosso papel é colocar sempre as orações e sempre a nossa vontade de estarmos de braços abertos para receber esses filhos, essas pessoas, aqui na igreja, na nossa família, na nossa escola, qualquer lugar a gente pode trazer novamente, valorizando sim, sempre, não as nossas ações humanas. Nós não temos condições de servirmos como referência total. Nós tivemos uma pessoa que veio à Terra para que nós pudéssemos falar dele, para essas pessoas. Mostrar o que ele fez. Não o que nós, de repente, estamos ali fazendo de uma forma, talvez, que nós entendemos como correta, mas que para aquela pessoa não vai surgir o efeito de você falar do que o nosso Jesus veio fazer à terra, se colocando de braços abertos até na hora da morte. Até na hora da morte. Para sempre estar ali perdoando nossos pecados e tudo. Daí eu não poderia deixar de trazer só 6 frases do que é ser mãe nesse momento, né? Eu acho que é algo assim tão bonito,
Então, por Deus mesmo, né, você acreditar que algo vai ser gerado dentro de você, e 9 meses depois vai sair uma criança, né, dentro de uma bolsa e tudo mais, é um pensamento em Deus mesmo. Porque não tem outro pensamento, a dizermos assim, do milagre da vida. E eu trouxe assim: ser mãe é nascer de novo. Ser mãe é um propósito de vida. Depois que a gente se torna pai e uma mãe, é outro propósito de vida. Nós muitas vezes pensamos lá em casa: o que nós estaríamos fazendo se não existisse essas pessoinhas aí? Né? A gente fica pensando isso. Que graça teria. Ser mãe é continuação do amor. Achei tão bacana, continuação do amor. Né? Então já existe um amor que é pregado lá em 1 Coríntios. Né? Mas já existe uma continuação desse amor numa pessoa, num filho. Ser mãe é ver nos nossos filhos a nossa melhor parte. Às vezes a gente escuta, né? Um coraçãozinho batendo fora do peito. Eu já escutei alguma coisa assim, transferindo assim que aquela figura do filho é uma parte nossa. E é mesmo. Ser mãe é o desafio do perdão. E é verdade. A gente vai perdoar um filho sempre. Sempre. Você vai corrigi-lo. Mas perdoar, eu tenho certeza que uma mãe e um pai vão perdoar sempre. Assim como esse pai fez com o filho pródigo. Ser mãe é sentir e praticar o verdadeiro amor incondicionalmente. Não existe. Um filho pode estar numa situação que nenhuma mãe quer, nenhum pai quer, mas ela vai amar ele incondicionalmente. Tenho plena certeza disso. Não vai concordar, mas amar incondicionalmente sim. E ser mãe é ter amor demais para dar. E isso a gente sabe das nossas mães, e nessas mães que estão aqui, nas mães que estão nos acompanhando, né? Ser mãe é ter muito amor para dar. O pastor fala que eu gosto da palavra do amor, e gosto mesmo. Né? Então, com isso, né, agora nós vamos ter uma homenagem, acredito. Né? Homenagem, estão se ajeitando lá as crianças, né, para essas mães maravilhosas, que tenho a plena certeza, né, que vão se emocionar e vão trazer cada vez mais essa palavra no coração. Gostaria de orar? Vamos baixar nossas cabeças. Deus querido, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso de aprendizagem para mim, para nós, enquanto cristãos. Valorizarmos sim os nossos pais, tudo que temos, tudo que plantamos, tudo que vamos colher, independente do tempo. O tempo quem nos traz é Deus. As coisas não acontecem somente ao nosso tempo. Que tenhamos sim um coração grato, um coração pronto a abraçar, um coração preparado para perdoar em qualquer situação. Que tenhamos sim a verdadeira essência do amor de Deus em cada ato, em cada sentimento e em cada situação onde nos colocarmos, onde estivermos com a planta de nossos pés, colocando cada vez mais e mais as obras, a palavra de Jesus no coração das pessoas, muitas para recomeçar um caminho, muitas para reconstruir um caminho, reiniciar. E isso se torna cada vez uma função principal do cristão, enquanto conhecedor da palavra de Deus, propagador dessa palavra. Gostaria que cada um aqui pensasse na sua casa, refletisse sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as mães que estão aqui, as mães que já se foram, e prestassem sim uma reverência ao nosso Jesus, que é quem nos guia nesse mundo, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de estarmos levando, através do Facebook, uma mensagem de amor, uma mensagem de gratidão, nesse dia maravilhoso que é o Dia das Mães. Abençoe em especial elas,
que geram e dão a vida, e nos deram a vida, em especial a minha mãe, a todas as mães aqui, as mães que estão longe de seus filhos na data de hoje. Que Deus abençoe sem medida essas mães nesse dia e sempre. Em nome de Jesus. Amém.